Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, assessores e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela televisão, cumprimentar também o Dr. Carlos Godoy, que está aqui presente, e dizer que eu, lamentavelmente, tenho percebido que a Secretaria de Mobilidade Urbana, no que diz respeito ao transporte público, parece-me que ela criou um mundo próprio ao analisar o transporte público da cidade de Jacareí. Talvez criaram um mundo de faz de conta, né? Um faz de conta. Então vamos criar um mundo aqui e sobre esse mundo nós vamos avaliar o transporte público da cidade de Jacareí. E o secretário veio aqui com uma série de números baseado em pesquisa do Covid com referências da Europa, querendo comparar o nosso transporte público com o transporte público europeu, porque a pesquisa que ele apresentou diz respeito à Europa, à França mais precisamente, dizendo que o transporte coletivo não é um ambiente propício à contaminação pelo Covid. Lamentavelmente, parece-me que a Secretaria deixou de andar no transporte público. Era importante que o secretário, principalmente em horários de pico, fizesse algumas viagens no ônibus. Talvez fizesse viagem no horário compreendido aí entre 6h30 e 8 horas da manhã, entre 17 horas e 20 horas da noite. Talvez nesse horário ele poder ter a percepção de como anda o transporte público em Jacareí. Essa é uma expressão há muito tempo utilizada, vereador Paulinho dos Condutores, uma lata de sardinha. As pessoas, uma encostando na outra, não tem lugar para sentar, e o secretário disse aqui nessa casa que o ônibus comporta confortavelmente levar 60 passageiros. Senhor secretário, eu gostaria que o senhor andasse no ônibus e perguntasse para a Dona Maria, que sai às 5 horas da manhã e volta para sua casa às 18 horas e volta de pé no transporte público, se aquele ônibus que o senhor fornece para o serviço público da cidade é confortável ou não. É muito bom dizer que o transporte público é bom sentado no gabinete, sentado do ar-condicionado, tomando uma aguinha gelada. É muito bom fazer uma avaliação do transporte público. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor secretário, e nós estamos aqui debatendo o transporte público e não questões meramente pessoais, mas faz bem ao administrador público, faz bem aos agentes políticos vivenciar a realidade das pessoas, para que quando estiverem aqui no poder, na tribuna, com a caneta na mão, pense muito bem da forma como vão agir. Pois não? Vereador, inclusive na reunião, eu falei apenas sobre números, que as pessoas lá fora não entendem como que funciona a lotação do ônibus. Estava no gráfico dizendo 42 pessoas sentadas e 40 pessoas, o normal, em pé. Foi o que foi mostrado. Aí falou, mas agora na pandemia caiu, então 42 sentadas e 20 pessoas em pé, 60 pessoas, 62 pessoas. Aí eu questionei o seguinte, vai falar isso para uma pessoa que está no ponto de ônibus, que é 42 sentadas e 40 em pé. Um absurdo, isso é um absurdo. E a metragem, como falou o vereador Hernani, tem tudo a ver. Tinha que haver uma metragem na pandemia para evitar o contágio, que pode também se pegar dentro do ônibus. Simplesmente isso que eu falei e foi negado. Perfeito, vereador Timóteo, sempre contribuindo com os temas aqui nessa Câmara Municipal. E dizer que as pessoas que são transportadas no transporte coletivo
Muitas vezes é a pessoa que está com algum problema de saúde, né? É o idoso, são as mulheres que encontram-se em gestação. Então, há uma variedade de pessoas que são transportadas no transporte público. E é de se reconhecer que os nossos ônibus, eles precisam dar o conforto para o usuário e que não dá, né? Então, é preciso reconhecer isso. Então, eu quero dizer que a mobilidade urbana não pode criar esse transporte público do faz de conta. Precisa andar no transporte público, precisa conhecer a realidade do transporte público. E não é essa, principalmente na questão que a gente coloca aqui com relação à superlotação. Eu admiro muito que alguém suba nessa tribuna aqui e diga que o transporte público não está lotado nos horários de pico, né? Se subir aqui, eu vou dizer que está adepto ao mundo faz de conta da apresentação da Secretaria de Mobilidade Urbana que fizeram nessa casa, né? Eu quero continuar aqui falando sobre o Cidade de Salvador. O vereador Edgar Sazak colocou aqui um áudio de um munícipe lá da região que diz que o mau cheiro acabou, e não é o que a gente tem percebido, porque esse problema é sistêmico, acontece há muito tempo. E se acabou, que bom, porque só foi eu subir nessa tribuna semana passada aqui e dizer que ia representar no Ministério Público e dizer que ia representar a Defensoria Pública, a Secretaria do Meio Ambiente se mexeu, que bom, mas eu desconfio que esse mau cheiro não acabou e essa representação ela seguirá adiante. Para pedir para a TEC, por gentileza, colocar as fotos. Minha equipe esteve lá na cidade de Salvador no domingo, então aí a equipe que nos dá um auxílio lá na região, estivemos lá recolhendo assinaturas, pode ir passando, na porta da igreja também, estivemos na feira, na porta da igreja, fazendo o diálogo com os moradores, onde estive também na paróquia de Salvador, conversando com o padre Narciso, e pedimos a ele também o apoio para que essa luta não pare, porque o meio ambiente é um direito de todos nós, está na nossa Constituição, todos têm direito assegurado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e de dar dó, né, dos relatos que a gente ouve das pessoas na cidade de Salvador, dizendo que tem que fechar a sua casa, porque o cheiro que exala do aterro sanitário é insuportável. Essa operação ambiental, além de ser uma afronta, ser possível contaminação do meio ambiente, do ar, retira a qualidade de vida dos moradores ali da região, dos moradores do Salvador, do Parque dos Príncipes, do Santa Marina. Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo Adenilson do Jardim Pitoresco, que é uma liderança que luta pelo Jardim Pitoresco, é uma liderança que sempre está presente lá naquela região, uma pessoa que nós também vamos conversar com ele para que ele possa recolher assinaturas lá no Jardim Pitoresco. O Adenilson é uma grande liderança lá. Então nós vamos continuar caminhando com essa representação, vamos encaminhar aos órgãos competentes para que façam uma vistoria na empresa ambiental e apure quais as razões que a empresa ambiental, por quais razões ela não tem sanado esse problema, que é um problema gravíssimo, que é a contaminação do ar, que é o incômodo aos moradores, a qualidade de vida dos moradores, que fica prejudicada com esse mau cheiro que tem se exalado lá do aterro sanitário. Quero dizer também que nesse domingo nós estaremos lá no Cidade de Salvador, novamente, estaremos lá na porta da igreja, vamos passar lá na feira e também vamos caminhar pela região para conversar com a população e dizer que agora o caminho é esse, um caminho mais drástico. A gente já falou nessa tribuna muitas vezes, já falei nas rádios, a prefeitura tem conhecimento do problema, mas persiste há aproximadamente um ano essa falta de zelo da empresa nas suas operações. Sem contar que nós também vamos pedir o esclarecimento, porque é que a empresa ambiental ainda não instalou a usina de biodigestão. Você que nos acompanha, o que é a usina de biodigestão? Ela é uma usina que está prevista no contrato para fazer a decomposição do lixo orgânico. Então o lixo orgânico é decomposto, o projeto inicial é que virasse energia,
virasse gás, para que você não aterre muito lixo orgânico e aumente a vida útil do aterro sanitário. Basicamente é essa a função da usina de biodigestão. Então nós vamos adiante, vamos fazer essa cobrança junto a esses órgãos aos quais eu mencionei, para que puna exemplarmente ambiental, para que nunca mais tenha a audácia de, nas suas operações, prejudicar a qualidade de vida dos moradores que moram ali no entorno. Porque é um contrato milionário, os moradores de Jacareí pagam com muito custo a taxa de lixo, e aí nós precisamos exigir uma prestação de serviços adequada e eficaz. Quero cumprimentar todos vocês, colocar o nosso mandato à disposição, e nós estamos aqui, trabalhando duro para que a nossa cidade seja cada dia melhor. Muito obrigado.